Vamos lá, pessoal. Enfim, material do TRT pronto, né? Peço desculpas pelo atraso, explico. Quando eu entro num concurso, por exemplo, tipo TRT, que a gente tem que falar a verdade para o aluno na porta de entrada. E se você não gostar, você sabe que, né, quando você adquire um curso, tem 7 dias para cancelar. E aqui eu tenho uma política que é a seguinte: espera a aula começar e cancela depois. Por quê? Se você não gostar, obviamente. Se você gostar, você fica, né? Para mim vai ser um prazer. Por que eu tenho zelo por preparar o meu material e dar trabalho? Vocês vão entender todo o processo e vão entender por que no final, ao final, eu tenho resultados que tenho. Né? Meu projeto é pequeno, eu estou de redação concursos, não é um projeto comercial, é um projeto que tem foco dele, claro, ele tem um apelo comercial porque a gente precisa pagar a conta, basicamente é isso. Mas ele tem muito mais um apelo pedagógico mesmo, um apelo de resultado, porque eu sou muito vocacionada para dar aula, não tem jeito, eu amo, eu gosto de resultado, eu sou bastante competitiva nesse sentido, no sentido de ter resultados, e tem. Só para vocês terem uma noção, um pouquinho antes aqui, no momento que eu estava concluindo já esse trabalho, saiu o resultado do TRT da quarta região. Aí, naturalmente, os alunos vêm atrás, e olha que eu detesto fazer recurso para FCC, não gosto, acho que é uma banca que é muito dura para ceder recursos, mas tem aluno que prefere cair atirando e a gente tem que dar algum suporte, pelo menos nem que seja para 5 recursos. E aí, só para vocês terem noção, eu não vou mostrar todos, só vou ficar mostrando um monte, mas olha a nota dos alunos que vieram me pedir, né, pelo menos assim, a maioria deles, tive acho que apenas 2, mas 3 eram com esse tipo de nota, 93 em 100, deixa eu ver se eu abro mais um aqui, 90,5 em 100, né, que esses alunos já estão classificados, só vocês terem noção, eles já estão muito bem posicionados, mas eles querem recorrer a si mesmo, porque, afinal de contas, para passar no TRT tem que ter aquela nota dali para cima, não tem como ser menos, tá, gente? Por isso que não dá para chegar no curso e encontrar um material pronto, um material que você está reaproveitando de um outro concurso qualquer. Existe sim uma possibilidade de reaproveitamento de material quando acontece assim, e eu sou muito franca. Por exemplo, o concurso da quarta aconteceu no mesmo período do concurso da nona, praticamente. Pouca diferença. A diferença era da data da prova, mas o lançamento dos editais foi muito próximo, mesma banca, mesmos critérios. Então, tudo que eu fosse recortar para quarta e para nona seria praticamente a mesma coisa. Na hora que eu fosse bolar temas para o TRT da nona, eu estaria muito incomodada se não colocasse um que não fosse da quarta. O que eu fiz? Eu fiz a mesma base da aula do TRT da quarta para os meninos da nona e acrescentei mais 5 temas ao final, tá? Então eles tiveram, além do dossiê da aprovação da quarta, tiveram também mais 5 para eles. Só a título de atualização. E estava tudo ali, tudo que nós pedimos estava ali. Mesmo que de uma forma indireta, porque a FCC, o que ela faz? Ela traz temas reflexivos, não é? Não é o caso da FUMARC, vocês vão entender isso, tá bom? Mas vamos falar da nossa banca, do nosso trabalho, qual a expectativa, o que vocês vão encontrar aqui, tá? Então, o que eu tenho, toda a minha dedicação, peço que vocês assistam as aulas, certo? Fazer esse tipo de aula há mais de 25, quase 25 anos, essa que é a verdade. Então, dá trabalho. Por exemplo, eu já tive colegas que falam assim, Júnior, que isso? Tá tudo na sua cabeça. Não tá, não. Não tá não, porque eu gosto de exemplo, eu gosto de resultado, eu tenho que ficar pesquisando como é que foram os meus alunos em concursos passados, tenho que trazer para cá, tem toda essa história. E a gente está falando de uma banca, gente, vamos lá, vamos falar da FUMARC. Uma banca que tem pouco passado com redação em concurso público, ela tem muito passado com redação para vestibular, não é? Então a tendência é que ela coloque o pé lá no vestibular da PUC Minas, essa que é a verdade, porque é o forte da FUMARC. Quando a gente faz uma comparação de FUMARC com outras bancas que vocês conhecem para TRT, eu vou pegar a própria Fundação Carlos Chagas, né? Para quem já tem um trânsitozinho com TRTs, é uma banca bem mais simples, tá certo? É uma redação mais simples, porém é uma banca voltada para alguns critérios textuais muito próprios. Tem que entender como que essa banca pensa, senão você erra o tema, esse que é o problema. Né? Ela tem uma construção feita de tal forma que você tem que entender todas as nuances para você não errar, tá bom? Então, sigam aqui comigo no turma de redação que a gente vai falar sobre FUMARC
a história dessa banca. Gente, quando os concursos começaram, como eu falei, vocês têm quase 25 anos, então eu vou contar a história só entender a filosofia da FUMARC. Quando os concursos públicos começaram em peso, a FUMARC era uma das bancas que mais fazia concurso. Eu não tô falando só em Minas, não. Geral, tá? Tinha o NCE, que era da UFRJ, vinculado ao UFRJ. Tinha a FUMARC em Minas, fazia muito concurso. Né? Tinha o CESP, hoje atual SEBRASP. Mais tarde veio a Fundação Carlos Chagas, 1 ano, 2 anos mais tarde, quando começou a febre dos concursos. A maioria de vocês nem estava nascidinho ainda naquela época ali. Nascidinho, eu digo, fazendo concurso público. Né? Eram possivelmente adolescentes. Depois, o que aconteceu? Aí veio o período áureo dos concursos, aquele monte. Por exemplo, o pessoal tá falando, tá tendo um edital atrás do outro hoje. E nem se compara. Aquela época era uma loucura, não é? Não havia ainda professores com muito gabarito voltado para a prova, então era outra vida. E a FUMARC, no aparecimento de bancas mais robustas e bancas investindo em tecnologia, a FUMARC ficou um tanto esquecida. No início, a FUMARC era uma banca muito gramatiqueira. Quando você olhar para a prova de língua portuguesa, muito gramatiqueira. E naqueles primeiros anos áureos da FUMARC, a gente não via redação para concurso, tá? Não tinha, tá certo? A discursiva para concurso, ela aparece com mais força em 2008, a partir de 2008. Eu me lembro que quando eu entro no ponto dos concursos, né, só tinha um professor de discursivas no Brasil, que era Luciano Oliveira, e o falecido Sionil, né, que também estava ali já ensaiando um passo a passo com discursivas de conhecimentos específicos. Né? E eu entrei ali como a segunda ou terceira professora de discursivas nesse processo todo. Então a FUMARC some, nesse período ela some. Ela vai aparecer mais tarde fazendo pequenos concursos em Minas, concursos, por exemplo, da CEMIG, concursos de municípios, muito concurso de município, então ela mexe menos com redação. Ela começou a mexer muito com provas discursivas de conhecimento específico para municípios por conta do cargo de procurador, então a gente tem uma noção de estratégia de expressão textual, né, que é um dos recursos de avaliação de expressão textual da banca, isso eu tenho uma noção bem nítida, e mais tarde ela faz um ou outro concurso que tem redação, tá certo? Um pouco mais próximo, e é a FUMARC que volta agora fazendo mais concursos, tá? Vocês podem ver que, gente, a chance da FUMARC pegar um TRT da 3 era quase zero. Ela pegava muito TJ, isso sim, pegava bastante. Hoje o TJ Minas está com outra banca, mas na época pegava bastante TJ. Então, colocando vocês a par desse universo de FUMARC. Hoje, a FUMARC, por exemplo, em língua portuguesa, é uma banca que tem 50% da sua prova voltada para a interpretação de texto. Eu vou deixar para vocês aqui as aulas que eu deixei para os alunos da LMG, tá, gente? Eu deixei uma aula de interpretação dos alunos da LMG dentro do curso de interpretação deles. Eu vou deixar como bônus aqui na aula 8, para vocês não deixarem de assistir, porque a prova de interpretação da FUMARC lá em língua portuguesa é osso duro de roer, não é brinquedo, tá? Eu considero uma prova próxima à FGV, não com aquele grau de maldade da FGV, mas eu tenho que falar a verdade para vocês, tá bom? O grande empecilho desse concurso é a língua portuguesa, a meu ver, tá? E não a prova de discursivas. Então vai ficar para vocês ele na aula 8, vou deixar até segunda-feira para vocês aqui. A gente vai separar os conteúdos para a Simone transferir para vocês lá, tá bom? Então, dando todas as dicas aqui sobre FUMARC. Vamos falar aqui da FUMARC dentro do edital. Por quê? Porque para passar em prova de redação, você tem que conhecer o edital e as estratégias de avaliação da sua banca. Sem esse conhecimento, você fica com muita debilidade para entender por onde o que usar, porque redação não é a mesma coisa sempre, tá? Ela pode ter uma mesma estrutura, mas tem banca que coloca coesão em primeiro lugar, tem banca que coloca argumentação e informação em primeiro lugar e por aí vai. Vamos lá. A prova discursiva, redação, de caráter eliminatório, classificatório, será aplicada para todos os candidatos, todos, né? Você vê que muita gente que vai ser classificada aqui nesse processo, tá? A banca exigirá um texto dissertativo sobre tema contemporâneo. Muito aqui, ó, na cara, porque tem aluno que gosta de dar aula para professor. Não atrelado necessariamente ao conteúdo programático de conhecimentos específicos. Tem aluno que fala, tem pouco tema ligado a trabalho. Caia na real. Depois vem um tema que não tem nada a ver com a área de trabalho e você ficou lá o tempo inteiro pensando só em trabalho. O mundo colorido não é dos concursos públicos definitivamente. Recentemente houve uma prova para a polícia da Bahia, para a PM da Bahia,
E ficaram lá os meninos lá, tal, naquela viagem, achando que é só tema sobre área de segurança. A banca prometeu 3 temas, eles podiam escolher um. Eu vou falar os 2 primeiros, que o último eu nem lembro. O primeiro era para falar sobre essas imagens na contemporaneidade e o segundo era para falar sobre o papel da arte na contemporaneidade. Este foi o tema da PM, tá certo? Da PM da Bahia. Então a gente não pode achar que redação vai te cobrar só aquilo que está dentro da sua caixa, tá bom? Tem que saber um pouco de tudo. Por isso que aqui no curso a gente tem um dossiê da aprovação. Nós temos sim alguns temas ligados à área de trabalho e alguns temas que precisam trazer você para a realidade. O que a gente nota da FUMARC, mesmo ela trabalhando com redação em âmbito mais educacional, vamos dizer assim, é que esse contemporâneo é um pouco diferente da Fundação Carlos Chagas. A Fundação Carlos Chagas tem um contemporâneo muito filosófico. Quem quiser uma boa medida de temas, né, que inspiram a FUMARC, porque já houve muita colaboração, se você for à banca Consulplan, sim, banca Consulplan, tem Consulpan e tem Consulplan. Júnior, Instituto Consulplan, gente, Instituto Consulplan e banca e Consulplan antiga é praticamente a mesma coisa, só muda o CNPJ que eles separaram para concorrer, tá bom? Então, né, não quero entrar muito nessa história. Mas é a mesma coisa, pegou igual o Instituto AOCP, pode colocar tudo no mesmo balaio, tá? Você pode buscar essas informações lá na Consulplan, na parte de redação. Não na parte de língua portuguesa, porque definitivamente não é a mesma coisa mesmo, tá? Consulplan é muito mais fácil em português do que FUMARC. Tranquilo? A prova discursiva, prova de redação, tem por objetivo avaliar a proficiência em língua portuguesa e sua modalidade de escrita. Júnior, você falou que tema contemporâneo, mas você falou e não falou, professora. Gente, eles tendem mais a trabalhar com temas atuais. Júnior, qual que é a diferença contemporâneo para atual? É que contemporâneo tem uma carga mais filosófica, entendeu? Por exemplo, haja vista os últimos TRTs aí, Fundação Carlos Chagas da 4ª e da 9ª, né? Trabalhar o duplo dentro do eu, trabalhar a relação tempo de trabalho versus tempo de lazer, que é uma filosofia do Byung-Chul Han, tá certo? Isso é coisa da FCC. A FUMARC, o que ela vai fazer? Ela tem temas, né? Como eu disse para vocês. Se eu for ali pro lado da Consulplan, for pro lado da FGV também, tá? Porque são bancos de certo modo que trabalharam juntas em algum momento. Você vai encontrar temas bem atuais. Por exemplo, a gente tem época de eleição, pode ser que ela fale sobre questões ligadas à democracia, né? Novas tecnologias e a influência dessas novas tecnologias da comunicação e da informação no âmbito democrático. Tema de violência, gente, todo tema de gênero é assim, preferência dos concursos públicos como tema atual. Tudo que é ligado à mulher, principalmente, temas ligados às minorias sempre são temas preferenciais, não é certo? Temas ligados à internet chovem, redes sociais, consumo, comportamento das pessoas nas redes sociais, é tudo muito pesado para as redações sobre atualidades, tá bom? Questão de sustentabilidade, né? Questão de obsolescência de produtos, quer dizer, consumo, né? Quando os produtos se tornam obsoletos, etc. Novas formas de trabalho, futuro do trabalho no século XXI, os desafios que o trabalho encontra, né? Manutenção dos empregos, etc., no século XXI, novas formas de produção, certo? No século XXI, novas profissões. Então, esses aspectos vocês têm que ficar sempre antenados. Por isso que a gente forma aquele dossiê aqui, acho que, só me engano, de vocês tem 15, vou ter que olhar aqui, tá? Então, vamos lá. A prova discursiva tem o objetivo de avaliar a proficiência em língua portuguesa e modalidade de escrita, considerando a capacidade de compreender e expor os argumentos. Cara, tu tem que conseguir compreender o tema da FUMARC, que eu acho que é a parte mais desafiante se ela não facilitar, tá bom? Então a gente vai ter que fazer por isso que eu trouxe alguns desafios nesse sentido. Expor argumentos com clareza, concisão, precisão, coerência, objetividade e respeito ao tema proposto. Vocês vão notar que a FUMARC não tem uma exigência, isso é comum nas provas que eu acompanhei bastante, de o aluno ficar fundamentando tudo, assim, muito profundamente, não. Embora aqui no curso a gente vai ter respaldo para isso. Mas não há tanta necessidade. O que ela gosta é que o argumento seja exposto com clareza. Veja que é o primeiro critério. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que quando você está explicando, o que é dissertar? Dissertar é você explicar e esclarecer.
Então você explicou, ponto final, você vai parafrasear aquela sua explicação, de modo que você possa buscar uma expressão mais límpida do que a anterior. É como se você estivesse descascando cebola, né? Chegando na parte mais branquinha da cebola. E é isso. Você pode trabalhar com exemplo, ajuda bastante, porque o exemplo tem esse poder de esclarecer aquilo que está apenas no plano teórico, tá? Então, algo interessante. É uma banca que valoriza a concisão, aí você vai falar, poxa, mas se eu tiver de parafraseagem, eu não estarei sendo concisa. Sim, estará, tá? Existem as técnicas de concisão, como você utiliza, e a concisão é uma economia. Ou seja, a banca que é aqui é que você trabalhe de certo modo com expressões mais rápidas, em vez de trabalhar com locuções verbais, por exemplo, busca compreender, não compreende, tá certo? Em vez de trabalhar com voz passiva analítica, né? Devem ser efetuadas, melhor falar efetuam-se, tá bom? E tal. Coerência, que é a possibilidade de combinação, né? O que você tratou na introdução tem que aparecer ampliado no desenvolvimento. Objetividade, oferecer resposta de cara na introdução, tá? Oferecer resposta de cara na introdução e entender o tema. É isso. A prova discursiva será aplicada no mesmo dia e horário das provas objetivas. Dá para você fazer rascunho se você treinar assim, tá? Então faça. A prova discursiva será avaliada em 50 pontos, tem que tirar 60%. Podemos ter certeza que a galera vai passar dos 40 pontos em peso, 45 em peso. Então aqui a gente vai trabalhar detalhes porque a gente não quer errar absolutamente nada. Para vocês ficarem enjoados, igual esses meninos aqui do TRT que vocês viram ali com nota acima de 90, né? Eu não vi o restante dos meus alunos classificados, mas eu vi ali uns com notas altas e falando, não, mas não precisa colocar recurso, mas ninguém vai tirar da sua posição. Ah, não, eu quero. Então tá bom. Estamos aqui para isso. Gente, essa tabela que vocês estão vendo aqui, que a Fumark está utilizando, é da Consuplan, tá? Só para vocês terem noção. É que lá no edital tá tabelado, aqui eu separei, mas é a mesma coisa que tá lá, é da Consuplan. Vocês pegarem editais anteriores da Consuplan, é isso mesmo, tá? Pode ver lá, pode confirmar, eu falo para vocês, né? O bom da experiência é isso, que a gente bate o olho e já sabe. A argumentação é o peso. Quando a gente fala argumentação e informatividade, o aluno pensa assim, então eu vou ter que aprofundar muito. Nem tanto. Não é uma banca que pede uma argumentação tão ácida igual a da Fundação Carlos Chagas, certo? Mas é lógico, colocar exemplo, colocar algum argumento de autoridade, sim. Mas trabalhar o nível das informações, de preferência com 3 argumentos. De preferência, não é uma exigência, tá? Então eu gosto de deixar isso bem claro, porque às vezes tem aluno que tem 2 argumentos no meio, são muito bons, muito bem estruturados, muito bem fundamentados. Parabéns. E tem aluno que se sentir que não tem capacidade para aprofundar tanto assim, é melhor trabalhar com 3, porque aí traz mais informação. Mas são sempre 3 argumentos, 3 ideias diferentes, tá? Por quê? Porque a banca prima pela originalidade. Aquilo que você pensa que não é igual ao do outro. Então a gente vai usar muito recurso aqui no curso de derrubar a ideia da plateia, que é um recurso argumentativo, quando você começa a tua redação já rechaçando a ideia da plateia ou aderindo a esta ideia, por essa ideia ser muito necessária, tá bom? A suficiência, né? Tu tem argumentos suficientes para comprovar teu ponto de vista? Tem. Escrever com correção, tá certo? A relevância, a importância dos argumentos, se eles são próprios, são legítimos, se você não está criando nenhum fantasminha ali na tua redação, tá? Quando o aluno cria dados que não existem, é claro, você pode criar dados plausíveis, que é a propriedade, a legitimidade. O aluno falar, por exemplo, que cerca de 70% das mulheres no Brasil já sofreram algum tipo de assédio, ele está falando uma verdade. E ele tirou esse número de onde? Lugar nenhum. Vários institutos de pesquisa lidam com números parecidos, tá bom? Isso tudo valendo 15 pontos. A redação vem aqui na forma de conceitos para você, tá? Coerência. A banca vai exigir que você trabalhe com períodos menores, de modo que a informação X vá para a informação Y, né, que é a progressão. A informação só pode progredir, não posso nunca ficar voltando, tá? Para resgatar nada. E aí, quando você vai para Y, você precisa ter algo em Y que seja pertencente a X. Do mesmo jeito que quando você vai para Z, tem que ter algo em Z que pertence a Y, que a coesão é a costura. São os pontos de costura a banca vai analisar. Perfeito?
que aí ela vai observar o uso apropriado de articuladores. A gente vai ter que usar bastante articuladores que vão dar ideia de sequência no texto, vão dar uma ideia de uma costurinha bacana no texto, tá bom? E nós temos aqui a parte gramatical. Neste concurso, né, a banca não seccionou por diferença. Você cometeu erros de morfossintaxe, erros de pontuação, acentuação e ortografia, ela vai tirar 1 ponto por erro, né, limitado aqui a 10 pontos cada conjunto. Não sei porque ela separou, porque ela copiou a tabela da Consulplan, tá? Mas a Consulplan faz uma gradação entre esses erros, ela considera os de cima mais importantes, esses aqui menos. A prova discursiva terá extensão mínima de 20 linhas, tem que passar dessas 20, e, por favor, escreva o máximo que puder, tá? Que é uma banca que vai privilegiar o máximo da escrita. Então, tem que chegar a essas 30 linhas aí na raça. Redações da FUMARC, peculiaridades que devemos saber, não é? Pra gente não esquecer. Gente, lá na hora da prova, quando a banca te der o cartão, tá? Te der a capa, o caderno de provas, você tem que observar as regras. Por quê? Porque a FUMARC costuma exigir título. Não quer dizer que vai ser sempre, mas quer dizer que ela costuma. Aqui no curso, eu tomei o cuidado de fazer essa exigência ao final. Por quê? Para morar na mente do meu aluno, tá? Porque ele precisa observar. Porque senão ela pode tirar ponto, tá bom? Embora ela não tenha falado nada disso no edital, mas é um direito dela. E aí nós temos que aprender a titular, esse tipo de coisa assim. A escrita deve ser contínua, sem saltar linhas. Então, por exemplo, às vezes tem o título aqui, o aluno deu o título, ele vem aqui, solta uma linha, pode ter punição. Essas duas informações costumam ficar lá em cima no cabeçalho, tá? Então você tem que olhar na hora da prova, não é a tia Júnia que vai falar pra você que tem título ou não tem. É lá na hora da prova, seu olhinho, vigiando pra ver se a banca trouxe essa demanda. Se ela não trouxer, pode deixar sem título, tá bom? Tudo bem? Aspectos avaliativos centrais. Agora é o olhar desta banca mesmo, não é? Independente de outras fontes que ela venha consultar e fazer trabalho parecido, é o olhar dos examinadores da Consulplan. Qual que é o olhar que eles jogam para cima? Primeiro, adequação do texto às condições de produção estabelecidas, ou seja, o comando temático, o que implica reconhecimento da situação da interlocução definida para escrita. Situação de interlocução definida para escrita. Que é isso, Júnior? E os de estratégia pertinentes à realização dessa tarefa. Eu vou mostrar aqui, né, que eu falo. Por isso que não pode encontrar coisa pronta, senão você se dá mal. Por exemplo, isso aqui foi uma proposta da FUMARC mesmo, tá? É dela. Foi uma proposta lá de 2012, que ela trouxe para o concurso público. E ela diz assim, produz um texto dissertativo discutindo as opiniões expostas e apresentando possíveis respostas para as perguntas feitas. O tema, gente, era esse conjunto de perguntas. Se valeria mais a pena investir no presidiário que no estudante? Se havia sobreinvestimento no preso e subinvestimento, ou seja, menos investimento na educação, mais no preso? Ou investimento maior no conjunto dos direitos sociais, e aí isso inclui educação e segurança, né? Se seria o necessário. Ela quer saber sua opinião, mas ela quer que você vá ao longo da redação respondendo essas perguntas. Então, eu trouxe desafios assim, porque eu vou observar, né, eu e minha equipe de correção, se vocês vão dar conta. Por quê? Porque a banca ela traça essas perguntas como se fosse um roteiro de trabalho mesmo, tá? E aí, a banca pede, produz um texto dissertativo, discutindo as opiniões expostas, apresentando possíveis respostas para essas perguntas. E ela deixa bem claro, é importante que você assuma uma posição, a favor ou contra as ideias veiculadas. Então, primeiro, essa posição tem que ser estabelecida no início do texto, tá bom? E o desenvolvimento, na hora que você vai desenvolver, é que você vai responder essas perguntas que ela fez aqui, tá? Então, por isso que é uma redação que pede informação e originalidade e você vai refutando a opinião que você com a qual você não concorda. Por isso que eu falei que é um xadrezinho. E daí a demanda por você procurar modelos similares para você trazer. Não é uma dissertação como outra qualquer, definitivamente. Pode ser que ela peça uma dissertação comum, mas acho difícil. Veja que aqui a banca fala também, olha só, sobre
Situação, reconhecimento da situação de interlocução definida. Galera, quando a banca não trouxer redação assim, ela costuma pedir produção de artigo de opinião. Ah, Júnior, mas isso aparece no vestibular. Você já viu quantos concursos a FUMARC fez com redação? Já fez um levantamento? Não? Não. Pois é, então não dê bobeira. Tu tem que saber fazer, tá? Tem que saber fazer montagem de um artigo de opinião. Por quê? Porque são situações de interlocução. E ela anota isso lá no teu padrão de resposta. Eu sei disso aqui porque eu trabalho em fazer cursal e acompanho padrão de resposta. E aí a gente que é professor tem um olhar mais técnico para que quer dizer isso. Para isso vocês estão vendo esse vídeo, né? A organização e apresentação das informações considera a situação proposta, ou seja, eles vão olhar se ao apresentar suas informações você foi considerando tudo que eles pediram, todas as perguntas que eles fizeram, né? Se você trabalhou com a ordem de resposta para essas perguntas, tem que trabalhar dentro daquela ordem também, tá? E aí é que a banca deixa você um pouco mais solto quando ela fala sobre seleção e tratamento dos argumentos, tendo em vista a situação proposta. Ou seja, você que vai selecionar os seus argumentos, organizar esses argumentos, porque existem argumentos que têm, gente, aspecto nocional de causa, tem argumento que tem aspecto nocional de consequência, ou seja, um tem que vir primeiro, outro tem que vir depois. Então, essas questões você tem que perceber, porque essas nuances serão consideradas na avaliação desta banca, tá? Diz de passagem, uma avaliação muito bem feita, FUMARC, das poucas vezes que trabalhou com provas discursivas, eu notei muito profissionalismo no trabalho dessa banca. Ela leva muito a sério mesmo a tarefa que precisa desenvolver, tá? A título aqui pra gente terminar esse vídeo, né, de abertura, esse vídeo demonstrativo, gente, esquema macroestrutural básico, diferença entre uma dissertação e um artigo de opinião. Deixa eu explicar para vocês. Dissertar é explicar. Explicar. Artigo de opinião é a dissertação argumentativa in natura. Aquela dissertação argumentativa mesmo, com capacidade de convencimento, ela tem um aspecto mais emocional na linguagem, tá bom? Então vamos lá. Na introdução de uma dissertação, você retoma os termos do tema, posiciona e faz a tua síntese de argumentos. O que você quer usar ali para você desenvolver. No desenvolvimento, você vai desenvolver esses argumentos aqui e vai tentar comprová-los o máximo que você puder, tá bom? Conclusão, ou você reafirma suas ideias principais, incluindo a tese, tá certo? Ou traz propostas de intervenção, ou seja, propostas de solução para aquilo que é a problemática do texto, tá? É uma linguagem mais seca, mais objetiva e a finalidade mais voltada para esclarecer as coisas, tá bom? Do que ficar derrubando, criticando, etc. O artigo de opinião tem toda essa base, porém, ele precisa de título. O título para ele é obrigatório. Mesmo que a banca não demande, português da tua professora, mesmo que a banca não demande título, você tem que colocar título em artigo de opinião, tá? Senão, não é artigo de opinião. Esse título tem a ver com o teu posicionamento. Ele tem que deixar claro o caminho que você está ali fazendo opção, tá? Pelo qual você está fazendo opção. A introdução, né, você vai contextualizar o assunto. No artigo de opinião é interessante, veja que a introdução da dissertação já retoma o tema. No artigo de opinião você contextualiza esse assunto, seja para você contrapor, seja para você acomodar melhor a sua posição diante da proposta. No desenvolvimento, você vai argumentar e vai rebater. Olha que interessante, na dissertação você argumenta e comprova. No desenvolvimento você argumenta, comprova e rebate, tá? Então por isso que ela faz muitas perguntinhas. Na conclusão, você reafirma teu posicionamento ou traz uma proposta de intervenção. Se reafirmar o posicionamento é feito com outras palavras, tá certo? De uma forma, com uma forma um pouco mais subjetiva. A linguagem ela tem um traço quase político, tá, gente? É quase se fosse um discurso, tá bom? Só não pode usar o modo imperativo, hein, pessoal? Porque se usar modo imperativo aí lascou, né? A gente cai em outro tipo de modalidade textual, tá bom? Então, o início de conversa é assim. Quem estiver aqui conosco, né, sejam todos bem-vindos pra gente estudar, a gente fazer o nosso melhor, que o que interessa é passar, não é isso? É isso, tá? Então vamos seguindo.